Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista, que tem por título A Doutrina de Deus. Lembrando que este trimestre nós estamos estudando acerca das doutrinas fundamentais das Escrituras. Dentre essas doutrinas, vamos estudar no dia de hoje a doutrina que fala acerca de Deus. Lembrando que nós estamos aqui para uma previsão da nossa lição, é algo bem rápido, algo bem dinâmico, para que nós possamos apenas aprender e sermos introduzidos no que será estudado na nossa lição, que ocorrerá no próximo domingo. Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, e esta lição tem por título A Doutrina de Deus, e o fundamento está em João, capítulo 4, no versículo de número 24, que fala sobre aquele assunto, aquele diálogo entre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mulher samaritana. Diz assim o texto: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os nossos fundamentos ou as nossas referências bíblicas também estão na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 1 e 2 e também no versículo de número 6, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento de que? Das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Por ela, por quem? Pela fé, os antigos alcançaram o seu testemunho. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Irmãos, hoje estamos num dia chuvoso, possa ser que os irmãos estejam ouvindo aí o barulho dessa chuva. Amém? Que os irmãos possam entender um pouco acerca deste barulho também. Aqui o nosso escritor, ele deixa um para refletir, e nós vamos ler hoje, que diz assim: quanto à existência de Deus, é relevante considerarmos três princípios importantes. Número 1, Deus nunca busca provar a sua existência. Número 2, a função das Escrituras não é provar a existência de Deus. E número 3, a Bíblia não prova a existência de Deus, ela o apresenta. Então, aqui está apenas um texto para que nós possamos refletir. Amém? O nosso objetivo geral é estudar sobre a existência e a natureza de Deus, a partir da sua autorrevelação expressada nos textos bíblicos. Temos também por objetivos específicos buscar, através do estudo da Bíblia, as provas da existência de Deus, entender um pouco mais sobre a natureza de Deus e através dos seus atributos, os quais são objetivos de estudos da teologia sistemática, e também vai nos mostrar que nesta lição os principais atributos que revelam a natureza de Deus. Então esses são alguns objetivos que nós tentaremos alcançar nesta lição. A nossa introdução diz assim: Deus existe? É uma pergunta. É possível conhecê-lo em toda a sua plenitude? As respostas para essas indagações podemos obter na revelação que o próprio Deus fez de si mesmo.
progressivamente nas Escrituras. Contudo, nunca teremos condições de resolver todos os enigmas que envolvem o ser de Deus. Desta forma, podemos dizer como o salmista disse: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Está lá no Salmo de número 67. Então, a introdução vai nos fazer algumas perguntas, e essas perguntas nós nos deparamos com ela no decorrer da nossa vida. Quantas vezes nós não nos questionamos sobre a existência dele? Mas eu já quero dizer aos irmãos que Deus, ele não existe. Deus é. Porque algo que existe, foi necessário que alguém criasse. O mundo existe porque Deus o criou. Nós existimos porque Deus nos criou. E se nós somos algo existente, nós tivemos um princípio. E nós teremos um fim. Mas Deus, ele não é existente, Deus é. Ele não teve princípio, ele é o próprio princípio. Ele não tem meio e nem fim, ele é eterno. Ele é, e ponto. Quando ele se mostra a Moisés, e Moisés o indaga acerca de quem ele falaria que lhe enviou, ele apenas diz: diga ao povo que o eu sou o enviou. Então Deus é. Então nós vamos aqui para o nosso tópico de número 1, a existência de Deus. A origem de Deus. O primeiro passo para se falar da existência de Deus é crer que ele existe, está lá em Hebreus 11:6. E é pela fé que podemos dizer que Deus existe por si mesmo, que ele sempre existiu e não teve começo e nem terá fim. E pela fé é que, crendo em sua palavra, podemos crer e dizer que Deus existe antes mesmo que tudo que foi ele, por ele foi criado. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Wayne Grudem afirma que toda pessoa tem uma profunda intuição íntima de que Deus existe. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, para ser o seu adorador e representante dele aqui nesta terra. Portanto, está gravado no nosso DNA esta característica que chamamos de intuição ou crença na existência do Deus Criador e autoexistente. Está nas nossas referências, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e no Salmo de número 90, no versículo de número 2. Tópico 1.2. Provas da existência de Deus. Por que provar a existência de Deus se cremos que ele existe? Nem a Bíblia, de forma alguma, procura provar de forma explícita a existência de Deus. Quem exige provas da existência de Deus são pessoas que negam a sua existência. Contudo, apesar das Escrituras não terem o propósito de provar a existência de Deus, ela fala facilmente declarada nos textos bíblicos. Ela fala de forma clara sobre a existência de Deus. E aqui estão alguns versículos que nos falam da existência dele. Está lá no Salmo 90, versículo 1 ao versículo 4, Salmo 102, Isaías 40, 42, Mateus capítulo 4,
Atos capítulo 17, Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 3, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, dentre tantos outros versículos, capítulos e livros da Bíblia, falam acerca da existência dele, da prova que ele existe. A teologia também declara que a existência de Deus pode ser vista na própria criação. Obra de suas mãos, Gênesis capítulo 1, Salmo de número 19, Isaías capítulo 66, Salmo de número 42, e na crença universal de que existe um Deus que governa tudo através das suas leis. Tópico 1.3. A questão de negar a Deus. Sempre existiu e sempre existirá uma ou outra pessoa que negará neciamente a existência de Deus, conforme registra o Salmo 53. Na teologia, o teísmo é a doutrina que defende a existência de um Deus pessoal e extraterreno. Já o antiteísmo nega a existência de um Deus pessoal e extraterreno. Dentro do antiteísmo estão os ateístas, os agnosticistas, politeístas, ilozoísmo, materialismo e o panteísmo. Destes, o mais conhecido é o ateísmo, que nega categoricamente a ideia da existência de um Deus criador de todas as coisas. Mas o que sinceramente observamos em um ateísmo incoerente com o que fala e defende, pois muitos se contradizem, principalmente quando se encontram em uma situação de vida e de morte. Aqui está falando sobre a existência de Deus, a sua origem, as suas provas da existência e a questão de negar a Deus. Dentro do tópico 1, irmãos, nós vemos que Deus, ele existe desde o princípio. Deus, ele está desde o princípio, regendo todas as coisas. Ele não tem princípio, ele não tem fim, pois ele é o Criador de todas as coisas. Não precisamos procurar provas e ele também não quer que provemos a sua existência, ele quer apenas que nós creiamos. E para que nós creiamos, ele nos deixou a fé de crermos nele. E além da fé, nós temos a Escritura Sagrada, a palavra que nos diz, que nos mostra que ele existe antes de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Então nós temos apenas que crer e confiar e saber que ele é galardoador daqueles que buscam a sua face. Muitos negam a existência de Deus. Querem provar que Deus não existe. Mas a maior prova que Deus existe é este instinto de algumas pessoas quererem provar que ele não existe. Se ele não existe, por que as pessoas se martirizam, se desgastam querendo provar a sua não existência? Esta é uma prova fundamental da existência de Deus. E demais N provas, a própria natureza, irmão, ela prova a existência de Deus. Do micro até o macro, prova a existência de um Deus soberano, criador de todas as coisas. Se olharmos de uma forma mais precisa, nós vemos a mão de Deus. Desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Se nós olharmos, a criação ela é perfeita. Desde que nós olhemos com fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sempre existirão essas pessoas, e deixem elas continuarem a tentar provar a não existência de Deus, neciamente, loucamente. Mas se eles não se arrependerem e não voltarem e crerem que há um Deus sobre todas as coisas, eles
saberão e verão da pior maneira possível para eles, quando ele vier nas nuvens para julgar o mundo e quando eles estiverem diante do seu trono branco para serem julgados pelas suas loucuras na terra. Tópico de número 2. Deus em sua natureza, o ser de Deus. Na teologia, o estudo do ser é denominado de ontologia. Onto de ser, mais logia de estudo. E é. Estudo do ser, não é fácil argumentar sobre o ser de Deus e sua natureza, visto que até o argumento ontológico e metafísico já falamos que Deus existe por si mesmo. E tudo que sabemos a seu respeito vem do que ele mesmo nos revelou na sua palavra. Qualquer descrição de que se faz teologicamente do ser de Deus é vagamente feito dentro de um plano analítico descritivo, que sempre é parcial e nunca completo. A Bíblia diz que Deus é espírito eterno e perfeito. Isto já seria suficiente para que nós tivéssemos uma ideia superficial da natureza divina. Está lá, irmãos, em João capítulo 4, Salmo de número 99, Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 40, 2 Samuel capítulo 22, Salmo 18 e dentre outras também. Aqui apenas algumas para que nós possamos olhar atentamente sobre qual é a natureza de Deus, o ser de Deus, o que ele é composto, como ele é. Então aqui está revelado, mesmo que parcialmente, mas está revelado um pouco acerca do ser do nosso Senhor. Tópico 2.2 diz um Deus cognoscível. Cognoscível, a palavra cognoscível vem do latim cognoscibilus, que significa algo que se consegue conhecer, que pode ser reconhecido, conhecível, mas é possível o homem finito e pecador conhecer um Deus santo e infinito? Segundo alguns teólogos contemporâneos, a resposta é sim, repleto de restrições, pois afirmam que o nosso conhecimento de Deus nunca será pleno, pelo fato dele, o ser de Deus, infinito, e nós sermos criaturas finitas e pecadoras. Afirmam que podemos conhecer Deus de forma exaustiva, o que as Escrituras nos falam a respeito de Deus. Mas nunca será tudo. Apesar de parecer uma matéria incompreensível, como argumentam outros teólogos, Deus é cognoscível. Ele pode se revelar de forma especial a um homem através do seu Espírito Santo, para que o homem pecador possa de alguma forma alcançar a salvação. O certo é que, para conhecer a Deus, o primeiro passo é crer que ele existe e que, mesmo sendo ele um Deus transcendente, a possibilidade de conhecê-lo de forma nata e inata. Está em Oséias 6, 3 e 1 Timóteo 2, 4. Irmãos, nós temos que entender que conhecer a Deus na sua plenitude, por mais que alguns creiam que é possível, por mais que alguns creiam que nós possamos buscar e nós vamos conhecer. Não, irmãos. Nós vamos conhecer fagulhas do que Deus é. Milímetros da sua grandeza. Pouquíssimo conhecimento de tudo que ele é. A nossa mente, o nosso sentimento, a nossa instrução é totalmente limitada acerca de Deus.
Por mais que a Bíblia deixe claro, por mais que a Bíblia nos dê indícios, por mais que a Bíblia nos mostre, nós nunca conheceremos aqui na terra nem 1% do ser de Deus. O que nós temos que crer e acreditar é totalmente na sua existência, na sua capacidade, na sua grandeza, na sua soberania, no que ele é, no que ele se deixa revelar. Até algumas músicas que dizem que a teologia tenta explicar Deus, que o homem tenta explicar Deus. Não há como explicar Deus. A palavra nos ensina como ele é, ele nos dá uma luz de como ele é composto, o que ele é capaz. Mas, na sua totalidade, nós não conheceremos nem aqui na terra, nem quando nós estivermos no céu. Como assim? Nem quando nós estivermos no céu nós conheceremos a totalidade de Deus? Não, irmãos. Porque Deus, ele é infinito. Ele é totalmente indescritível. Não há como descrever Deus, não há como mensurar o tamanho dele. Nós apenas cremos e confiamos na sua existência e na sua infinitude, porque ele é infinito e nós totalmente pecadores, finitos. Mesmo quando nós estivermos num corpo glorificado, sermos semelhantes a ele na sua glória, não conheceremos ele na sua totalidade. E aqui um ponto para o nosso aprendizado. Nem no céu nós veremos a Deus. Como assim, irmão Diego? Não veremos a Deus? Não. Paulo nos ensina através da palavra que Deus, ele habita em uma luz inacessível. Não conseguimos acessar aonde Deus habita. Então quem nós veremos? Nós veremos Deus, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo já disse: quem vê a mim, vê também o Pai. Amém? Vamos para o nosso tópico de número 3. Os atributos divinos. 3.1. Conhecendo os atributos de Deus. Por atributos, devemos entender como sendo os aspectos ou qualidades específicas que revelam o caráter divino, através dos quais podemos conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso. E nas Escrituras que Deus se revela a nós, um pouco mais de si mesmo através dos seus atributos. É importante dizer que nem os atributos e nem os nomes atribuídos a Deus são essencialmente Deus, mas mostram as qualidades dele. Na teologia, os atributos de Deus podem ser divididos para melhor compreensão sobre o assunto. E geralmente são divididos em atributos incomunicáveis, aqueles atributos que pertencem somente a ele, não são relacionados aos morais, e comunicáveis, que são relacionados aos naturais ou não. Então aqueles que são incomunicáveis e aqueles que são comunicáveis, aquele que Deus deixa nós também utilizarmos deles, e aqueles que pertencem somente a ele. 3.2 fala assim: os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são eles? São teologicamente chamados de qualidades específicas e naturais, as quais revelam mais intimamente sua natureza. São atributos que somente Deus possui, e jamais qualquer criatura sua os possuirá. Por isso são denominados incomunicáveis. Pois Deus jamais dará a sua glória a ninguém. Não se comunica a glória de Deus. Ele não dá ela a ninguém. Fazem parte da natureza específica, perfeita de Deus. Alguns desses atributos são a onipotência. A onipotência é que Deus possui todo o poder. Não apenas poder agora, mas ele possui todo o poder no passado,
no presente e no futuro. Também nós temos a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é que Ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as eras. Ele é onipresente. E também temos a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que ocorreram no passado. Ele sabe de todas as coisas que estão ocorrendo no presente. E Ele já sabe de todas as coisas que ocorrerão no futuro. Por isso Ele nos diz para nós não andarmos ansiosos nem preocupados com coisa alguma. Antes entregar as nossas petições a Ele, com orações, com súplicas, com ações de graça. E a paz dele, que excede todo entendimento, trará descanso para a nossa alma. Estes são os atributos incomunicáveis, a sua infinitude. Ele é infinito, ele não tem fim, ele é eterno, ele é espírito. Ele é espírito. Por isso que o João fala que ele é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. E nós somos dotados de espírito, alma e corpo. Somos um ser tricotomo, ou então um ser 3 em 1. A tricotomia humana. E a unidade, Deus, ele é único, ele tem a sua unidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o único que tem esta unidade de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. E também no tópico 3.3 fala sobre os atributos comunicáveis de Deus. São qualidades do caráter pessoal de Deus, que nós também podemos ter, pois Ele mesmo deseja que tenhamos tais atributos em nosso caráter. E através destes atributos, quais atributos? Os atributos como santidade, amor, misericórdia, bondade, fidelidade, justiça, sabedoria, longanimidade, dentre tantos. O fruto do Espírito que manifesta-se em nossas vidas. Que o ser humano tenha a sua imagem e a sua semelhança como deteriorada por causa do pecado, de fato, sim, mas ele pode novamente, através de Cristo, do seu Espírito, como diz, os atributos do dom, do fruto do Espírito Santo, através desse, nós podemos sim ter, pelo menos que por parte, a nossa imagem e semelhança de Deus restaurada, não por completa, porque ainda estamos neste corpo pecador, mas por partes ainda, alcançando a estatura de varão perfeito até o dia da sua vinda, quando nós também seremos perfeitos. Então, esses são os atributos divinos, atributos comunicáveis e não comunicáveis. Para melhor entendimento, incomunicáveis, aqueles que só pertencem a Ele. Ele é santo por toda a eternidade. Ele é infinito, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Isso pertence só a Ele é único. E também aqueles que são comunicáveis a nós. Ele nos permite também de utilizarmos santidades, utilizarmos também de bondade, fidelidade, justiça, dentre outras. Alguns atributos que Ele nos permite utilizar. A nossa conclusão diz assim: o tema estudado aqui é muito vasto, talvez infinito, tal como é o nosso Deus. Porém, temos nas Escrituras e no relacionamento diário com Ele o material necessário para continuar conhecendo mais e mais deste Deus pessoal, bondoso, cheio de amor para com as suas criaturas. Deseja conhecê-lo melhor? Então venha e tenha experiências pessoais com Ele. O que o nosso escritor quer dizer? Quer conhecer mais de Deus? Busque mais a Ele. Quer saber mais sobre Ele e seus atributos? Busque mais através da palavra, através da oração. Quer saber como Ele faz algumas coisas em nossas vidas? Busque, pergunte a Ele, porque Ele vai mostrar a nós algumas coisas. Cada um ele tem uma maneira de trabalhar. Lembrando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lembrando
que Ele tem poder para revelar o oculto e o escondido para cada um de nós, se assim desejarmos buscar. Intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais de Deus você conhece, mais de Deus você aprende e mais de Deus você será cheio. Amém? Nós ficamos por aqui e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.